gente, congresso, Nova York, moda, gente, cultura, velocidade, aquela coisa caótica. Você gosta? Aquela loucura. Eu fiquei encantada. Nós vamos aguardar um curso da Janaína, técnicas de vendas. Olha, no futuro, pode Eu ser. acho. Você acha? Você já tem background, com É, certeza. É a realidade da vida da gente. E é a aprende. profissão que não passa. Sempre um vai precisar. As pessoas, elas compram por dois motivos: um desejo ardente ou uma dor latente. Sua história de vida importa. Nós estamos iniciando mais um episódio do Imigrou, hoje com a Janaína Golin, ela que é uma imigrante brasileira aqui nos Estados Unidos, mineira, com uma trajetória bem diversificada, dinâmica, passou por várias etapas e agora está iniciando um novo desafio como Realtor e veio contar pra gente um pouco sobre a trajetória dela e também essa nova profissão. Muito obrigada, Janaína, por estar participando conosco, por vir dividir sua trajetória. Obrigada a você, é um prazer estar aqui com você hoje. Janaína, vamos começar por quem é Janaína Golin? Janaína Golin é mãe, é esposa, empreendedora, é vendedora, é defensora das causas humanas, é amante dos livros, da música. Essa é a minha definição. Janaína, e compartilha conosco, qual foi o seu momento imigrou, quando você decidiu, eu vou morar nos Estados Unidos? Eu vim morar nos Estados Unidos porque eu tinha conhecido o meu primeiro esposo no Brasil. Ele estava fazendo um congresso em Belo Horizonte e aí eu vim para Nova York. Morei em Manhattan durante 4 anos. O casamento não deu certo, aí eu mudei para New Jersey. E Você quis ficar, eu não quis voltar, ficar, já porque tinha eu já sido tinha me adaptado. apaixonada. Eu sempre gostei da cultura americana, né? Eu sempre tive aquela admiração por filmes, músicas, pela cultura, a história americana. E aí, né, juntou o útil ao agradável, né? Mas infelizmente o meu casamento não deu certo, aí eu resolvi ficar aqui nos Estados Unidos. E Muito tive bem. muitos desafios, muitos altos e baixos. Janaína, e como foi essa mudança? Porque você veio por um motivo, passou os 4 anos e você se divorciou e você recomeçou em outra cidade com outra realidade, né? Como Uhum. foi esse processo? Foi um processo doloroso, né, foi, assim, bem desafiante, porque foi um recomeçar, eu tinha pouco inglês, né, eu me sentia, assim, sozinha, eu me senti como um peixe no meio do oceano, né. E você teve nesse trajeto que fazer trabalhos que você não tinha imaginado na sua vida? Tive, por muito pouco tempo, porque eu vi que o meu talento era trabalhar com vendas. Ah, você já tinha essa pegada de vendedora. Sim, desde pequena. Eu fazia vendas aleatórias na escola, vendia brigadeiro. Aí depois eu fui trabalhar com a minha mãe no restaurante que ela tinha, e essa paixão de trabalhar com as pessoas foi fluindo naturalmente. Eu sempre gostei de trabalhar com o público. Você caracteriza que a sua especialidade é essa, vendas? Ah, sim, eu acho que está no meu DNA, Você Karina, gosta? com certeza. Nesse seu processo de começo de vida de imigrante, mesmo quando você estava, com seu primeiro marido, depois recomeçar a trajetória solo, você sentia falta das coisas do Brasil? Ah, com certeza, né, Karina? A gente sempre sente falta. Mas eu vivia em uma área de New Jersey que tinha uma pequena comunidade brasileira, que era em Cliffside Park. Então, ali eu tinha oportunidade de, quando eu sentia vontade de comer um doce brasileiro, ou eu ia na loja, eu tinha um ciclo pequeno de amigos. Então, assim, deu para superar essa saudade, né? E constantemente em contato com os meus familiares, né? Sim. Esse contato com seus familiares, como se dava? Porque você falou 30 anos atrás, né, então assim, é um pouco diferente da Bem realidade hoje. diferente, a Como gente não era? tinha esses recursos que a gente tem hoje de fazer videofone ou conversar pelo WhatsApp. Não, a gente tinha que comprar um cartão telefônico e aí a gente ligava. E era, assim, muito limitado, porque também tinha um valor, assim, pouco exorbitante. E a gente tinha que trabalhar, né. Eu trabalhei muito. Trabalhei na indústria da moda em Nova York, né, com vendas, então era assim, a demanda do meu tempo era bem alta, mas sempre sobrava tempo para falar com os familiares.
Era cartão Cartão telefônico. telefônico, Olha é. só, evoluímos, Com evoluímos. certeza, com certeza. É importante para nós que somos imigrantes, assim, mais recentes, darmos valor também, né, às É, facilidades. com E, certeza. Janaína, depois de você falou 30 anos aqui nos Estados Unidos, completamente imersa na cultura americana, você ainda sente falta de coisas do Brasil? Olha, eu procuro estar sempre presente dentro da minha comunidade, servindo a minha comunidade, não só com o meu trabalho, mas em eventos sociais, né, que acontecem dentro da comunidade. E também tenho paixão por música. Então, às vezes, a minha válvula de escape é ir num restaurante e cantar bossa nova. E o povo, né, que gosta muito de sertanejo, para eles é uma coisa inusitada. Mas aí o que que acontece? Eu levo a minha música, levo o meu jeito, eles abraçam. Você está falando cantar em restaurante, explica um pouco isso. Não é nada profissional, é um hobby que eu tenho, é uma coisa para, como é que eu falo? Posso te dizer? É uma válvula de descarga, entendeu? Não sei se essa palavra é ideal, mas para mim, eu me sinto bem. Para mim é a minha terapia. Então eu procuro fazer isso, eu procuro colocar esse momento, aqui nos Estados Unidos a gente chama de self-care, né? Uhum. Algumas pessoas vão para academia, outras vão fazer yoga. Eu gosto de sair para cantar, um karaokê. Aí Nada profissional, é simplesmente um hobby. que bom, é isso É. aí, que bom que você encontrou. Tem gente que até nem encontra uma válvula de escape, né. Válvula de Muito bom, escape, essa é a palavra certa. Uhum. certo. Janaína, qual foi o seu primeiro trabalho aqui como imigrante? Ó, meu primeiro trabalho foi como babá, e foi pouco tempo. Você não era É, mãe ainda. eu não era mãe, né, eu estava passando por um momento de divórcio, estava sendo um momento muito, de desafio para mim, e trabalhei um tempo, mas eu sempre gostei de trabalhar, por mais que eu goste de criança, eu sempre gostei de trabalhar com o público na minha área. Um certo dia, eu já não estava trabalhando como babá. Eu acordei de manhã, 8 horas da manhã, e eu peguei o chamava Vem, que era um ônibus pequeno, e fui Uhum. para Nova York, pedi emprego de porta em porta. E eu tinha o meu inglês era um pouco limitado, mas o meu espanhol também um pouquinho, e um senhor, uma loja de atacados de vestidos de festa maravilhoso, ele falou comigo assim: "Você fala inglês?" Eu falei: "Ah, pouquinho". "Você fala espanhol?" "Pouco". "Eu vou te dar uma oportunidade para trabalhar aqui, vamos ver como que você vai lidar, Desenvolver. desenvolver". Aí ele me ofereceu uma quantia muito pouca, mas eu aceitei, porque também não tinha muito para oferecer. E eu falei assim: "Eu vou surpreender ele, você vai ver". Eu tinha essa mentalidade, sempre tive, porque eu sempre quis dar o melhor de mim, mesmo, né, com certas o fato de eu não desenvolver tão bem o inglês. Em 2 semanas que eu trabalhava lá, isso foi há O 30 anos trabalho era o atrás, quê? era de vender vestidos de festa. Tinha uma clientela da América do Sul, né, tinham pessoas da Colômbia, do Brasil, tinham, africanos, então tinha que vender roupas no atacado. Na segunda semana que eu estive lá, eu fiz uma venda de $10.000. Aí esse Com o senhor, seu inglês mais ou com meu menos. inglês todo assim, sabe, E a cliente era de qual errado, idioma, de qual nacionalidade? a cliente, ela era da Colômbia. Então você foi ali com Com portunhol, portunhol, misturando. fazia aquela salada, entendeu? Mas eu, assim, atendia o que ela me pedia, Uhum. entendeu? Se ela me pedia A, eu dava A, eu não dava B. Eu sempre estava, Atenta. indagando, conversando, descobrindo quais eram as necessidades dela. Então, resumindo, eu fiz uma venda de $10.000. Plena terça-feira, um dia, assim, devagar para vendas, né? $10.000 há quantos anos atrás? Exatamente! Gente, uns 25 anos atrás, Olha mais ou só, menos isso. em É. em valor de hoje devia ser o quê? Mais, era um É, um pouco pouco mais, mais, mas com era uma venda certeza. muito alta. Uhum. Mas eram vestidos de festa para atacado, ela era dona de uma boutique em Medellín, sabe. E aí, o que que aconteceu? O meu patrão ficou assim, sabe, surpreendido com a minha capacidade de vender, porque muitas vezes não é a sua né, comunicar é muito importante, mas é assim, é body language, é dedicação, é como você olha para a pessoa, você tenta entender quais são as necessidades dela, e eu sempre acho que a venda sempre teve no, como eu tinha te falado, no meu DNA. E esse dia eu passei a ganhar muito bem por semana,
eu ganhei um bônus, e aí foi sucesso total. Eu aprendi muito com esse senhor, ele era um judeu ortodoxo, entendeu? Então eu aprendi muito de vendas com ele. E hoje eu passo lá, nessa rua 38, tem um edifício de luxo, e vem na minha memória aquele tempo que eu trabalhava, que eu acordava cedo, eu trabalhava de segunda a sexta, eu não trabalhava no sábado, porque o sábado judaico era guardado, né. Então, se dava na sexta-feira, o meu patrão falava: "Janaína, terminou o expediente, escolhe aí um vestido para você". Escolhe Ai, que porque chique! era desse jeito. Eu assim, gente, modéstia à parte, eu encantei o meu patrão por um motivo, porque eu fazia muitas vendas, né, e ele via que eu tinha aquele jeito, né, então foi E o muito satis esforço e também, o né? esforço, a dedicação, Cumprir o entendeu? compromisso, estar lá sempre E a presente. humildade de ter, sabe, de ter pedido trabalho para ele com pouco inglês, entendeu? Porque eu acho que isso é muito Janaína, importante. sim, fala um pouco sobre isso. Hoje a gente vê, né, as pessoas buscando trabalho no LinkedIn, no Indeed, aplicativos. E assim, você, até no seu trabalho, nós vamos falar sobre isso mais pra frente, mas É, você é de ação, com ir, certeza. ir, né, bater na porta. E Fala um pouco sobre isso, porque hoje a gente vê, é. assim, o contato pessoal tá bem numa regressão, né, quanto menos contato social parece que tá na moda. Fala um pouco sobre isso que você vem na contramão. É, hoje eu me vejo em outro patamar, né, eu tenho os recursos, né, da internet, do social media, e tudo que eu acho que é importante, eu acho que é essencial a gente hoje ter uma presença no digital. Claro. Mas quando se trata de vendas, se trata de relações humanas, de contato, de olhar para você, entendeu? Conversar com você, descobrir qual é a sua dor, qual que é o seu desejo, entendeu? Então, eu acho isso essencial, entendeu? Eu acho que isso vai voltar. Muitas pessoas veem isso como uma forma primitiva. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que as relações humanas, elas são muito importantes, né? Então, assim, eu faço um trabalho que se chama door knocking. Eu bato na porta de pessoas estranhas, eu me apresento para elas, né, e digo eu ando com um crachá, e eu ofereço avaliação da casa deles, entendeu? Eu ofereço o meu trabalho. Algumas pessoas me recebem bem, outras não, mas pela minha experiência, né, com vendas, eu não levo isso pelo lado pessoal. Eu vejo isso como uma rejeição do produto, não de mim. Então é isso que as pessoas que trabalham com vendas, elas, devem aprender isso, entendeu? A lidar com a rejeição, porque, podem ser 10 nãos, mas desses 10 nãos, pode vir 3 sim. Janaína, nessa sua trajetória de imigrante, já teve algum momento, assim, que você percebeu uma discriminação por você ser imigrante latino? Não, Não? para ser sincera não. Pois é, uma coisa interessante, porque eu sempre faço essa pergunta e a maioria absoluta dos entrevistados também falam que não, não experimentam isso. Interessante, né? Muito bom. Se você pudesse voltar no tempo, nessa sua trajetória aqui, 30 anos nos Estados Unidos, você faria alguma coisa diferente? Especialmente do ponto de vista de imigrante. Olha, Karina, conhecimento é poder, estudar é muito importante. Então eu queria ter mais tempo para dedicar ao conhecimento. Eu gostaria, Ter porque estudado mais, assim. mais, exatamente. Sabe, ou até mesmo ter entrado dentro de uma universidade. Mas eu não me sinto frustrada por isso, porque eu sou uma pessoa que eu leio muito, entendeu? Eu procuro sempre me informar, porque eu acho que é essencial informação, estudo, leitura, é uma coisa que eu carrego comigo, acho que vem de família. E qual teria sido o curso que você teria escolhido? Filosofia. Ah, tem tempo. Com certeza, sempre fascinada. Ah, tem Porque é uma tempo. maneira de você entender a sua vida, é autoconhecimento, Sim, é isso enfim, aí. enfim. Mas eu também tenho paixão por decoração, por arquitetura, mas eu já tenho isso no meu dia a dia, no meu trabalho. E a sua comunidade imigrante, assim, a que você se relaciona, os brasileiros que você se relaciona, né, que você comentou, Uhum. são você observa mudança nessa comunidade, a comunidade brasileira aqui, do imigrante que chegava há 30 anos atrás, quando você chegou, do imigrante que chega hoje?
São amigos que você tem de longa data? Fala um pouco sobre esse núcleo brasileiro seu. Olha, tem mudado muito e eu vejo muito pelo lado positivo. Eu vejo hoje que a comunidade brasileira está mais unida. E isso é fundamental para o crescimento, para o sucesso, entendeu? Então eu estou vendo que eles estão mais evoluídos a conhecer, aprender. Então, assim, quando eu trabalho com um cliente que tem intenção de comprar uma casa, muitas das vezes eu nem preciso de educá-lo muito, ele já tem muita fonte de informação. Então, o meu papel realmente é guiar. Mas é claro que tem as suas exceções, tem pessoas que realmente precisam de começar passo a passo, sabe? Do início. Mas eu vejo uma comunidade muito mais evoluída, eu vejo isso através do seu canal, sabe. Eu acho que seu canal agrega muito, sabe. E isso é muito bom. Eu vejo né, os empreendedores, eu fico fascinada com o trabalho que você vem feito. Ah, obrigada, Janaína, que É. isso. Agora, eh, hum, você você se descobriu mais brasileira a partir do momento que você deixou o Brasil? Ah, vou te contar, quando eu, né, saí do Brasil para vir para cá e casar com meu esposo, eu não queria estar muito envolvida dentro da comunidade brasileira não, eu estava encantada com Nova York, com o estilo de vida, eu quis aprender inglês, então assim, em pouco tempo eu me americanizei muito, porque eu achei importante. Eu Uhum. acho fundamental quando você imigra, para um país, você inserir dentro da cultura americana, aprender o inglês, né, aprender sobre a cultura, não ficar só naquele mundo, porque fica realmente mais restrito. Então, assim, eu só ouvia música americana, eu ia ao teatro, né, da Broadway, e era isso. Isso me ajudou muito, porque hoje eu falo inglês fluentemente, né, meu esposo é americano, meu filho é brasileiro-americano, Uhum. mas assim, aí depois de um tempo, eu senti muita falta de estar junto com a minha comunidade, porque afinal de contas, nós brasileiros somos muito acolhedores, a gente tem um calor humano que é incomparável e muito admirado pelos americanos. Então assim, eu cheguei num certo momento da minha vida que eu quis sair para cantar bossa nova, sabe, cantar músicas brasileiras, participar dos eventos da minha comunidade, Comer nossa contribuir. gastronomia. Contribuir. Então, assim, hoje eu acho que eu estou mais próxima e eu sinto um orgulho muito grande da minha comunidade brasileira. Bom, e como foi voltar ao Brasil depois de ter imigrado? Eu voltei algumas vezes. Então, assim, eu sentia que tudo era muito devagar, né. Então, assim, e as pessoas pareciam que elas sentiam porque como eu estava muito americanizada, quando eu entrava no estabelecimento, sem querer eu falava inglês. Se eu encostasse alguém, eu falava "excuse", e eles sentem, eles te veem como imigrante, mesmo você brasileiro, porque os valores mudam, porque eu me inseri na cultura americana, quando eu vim para cá, e cheguei americanizada. Então era assim, era interessante. E sua família? A minha família me apoiou muito. A minha mãe, mesmo eu sendo filha única, ela sempre deu apoio para eu, como se diz, abrir as minhas asas para voar, Ser expandir feliz. os meus horizontes e ser feliz. Então a gente, sim, estava sempre em contato, mas ela não tinha aquela coisa, aquele, como é que se diz? Não digo que é egoísmo, ela queria me ver feliz. Uhum. Então foi assim, foi maravilhoso o apoio que eu tive da minha família. Meu padrasto já era falecido, né, então eu tinha minhas tias, todo mundo me deu muito apoio. Eu ia sempre ao Brasil visitar minha mãe, né, no Natal, sempre que eu podia, eu ia. Então você, emocionalmente, você veio por causa de um amor, um primeiro marido, Sim, enfrentou o desafio do sim, divórcio e de sim, recomeçar sozinha nos sim. Estados Unidos, Uhum. e hoje você é casada de novo, tem um Sim, filho, construiu toda essa sim. história. Fala um pouco sobre esse processo, como foi conhecer o seu atual marido? O meu marido, ele fazia residência em Nova York. E eu um dia fui num sushi bar, sentei sozinha, tipo, com a cara e coragem, eu sempre fui assim, sabe, um pouco atirada. E o marido estava perto do hospital que ele fazia residência. E eu sentei do lado e a gente começou a conversar e o resto é história. Hoje, fruto do meu casamento, eu tenho um filho de 13 anos de idade, nós já estamos, 20 anos juntos
E muitas pessoas me perguntam: "Qual é o segredo de um casamento duradouro?". Sabe o que que eu respondo? É fazer durar, é você ceder, é você aceitar, é você, crescer junto, envelhecer junto e ceder, né. Eu acho isso muito importante. Família para mim é tudo. Eu não sou uma pessoa conservadora, mas quando se trata de família e casamento, eu acredito que é só um. Aliás, apesar que eu divorciei, né, não querendo, ser hipócrita, mas o meu marido, entendeu, eu acho que é isso, eu encontrei o homem certo. É um mar de flores? Não. Tem desafios? Sim. Mas tem um fruto maravilhoso que é meu filho, 13 anos de idade, que é também muito envolvido com música. Meu marido, além de ser médico, é músico, então tá essa coisa, a gente Vocês entrou estão em harmonia. imagina a casa, Exatamente. o envolvimento ali. Meu filho, faz parte de uma banda de jazz na escola, ele toca saxofone, e para mim é muito gratificante, porque música para mim cura. Música até me ajudou em momentos difíceis da minha vida. Sim. E como foi ser e como foi a maternidade aqui nos Estados Unidos, assim, sem apoio da família, que é uma coisa que a gente precisa É, quando nasce o bebê, não é? É um momento complicado. Aqui não tem tanta é. prestação de serviço. Como foi essa parte? Karine, quando eu tive meu filho, minha mãe tinha falecido 2 anos antes. E eu tive uma experiência, eu tive meu filho de parto normal. E quando meu filho nasceu, é como se eu tivesse sentido que a presença espiritual da minha mãe estava junto. Foi a coisa mais sublime que aconteceu comigo, foi ter sido mãe, sabe, foi maravilhoso. Não é fácil, ser mãe é a profissão mais difícil do mundo, não é vendas, é ser mãe. Não é mesmo? Com Mas eu tô para certeza. te contar, a opinião comum, com certeza vendas está numa das mais desafiadoras. Nossa, e como? Você trabalha com o ser humano, com a mente humana, com pessoas a fazer decisões, Uhum. com emoções, né. Mas essa questão da maternidade, assim, pra gente, né, falo pela minha experiência, que eu também passei eu tive um parto no Brasil e um parto aqui nos Estados Unidos. Uhum, Para uhum. mim, eu pude comparar as diferenças, teve diferença, né, assim, Certo. é diferente. Uhum. Mas a maternidade aqui, você com seu filho, seu marido, qual foi o ponto, assim, de maior desafio? De desafio foi Ou tá sendo, porque é o adolescente, 13 anos, eu né. acho que foi no processo de tentar ensinar meu filho português, porque ele travou, ele parou, ele não desenvolveu para falar inglês. Isso me preocupou de muito. O meu filho, ele foi começar a falar com 3 anos de idade. Isso me desesperou. E muitas vezes, muitas pessoas falaram comigo assim: "Ô Jana, preocupa não, Einstein começou a falar, desenvolver a fala com 3, 4 anos, um grande gênio, né, um Uhum. grande cientista", mas isso não entrava na minha cabeça, então isso foi uma grande preocupação. E aí eu parei de ensinar o meu filho português. Então eu fiquei meio assim, sabe, meio triste por causa disso, mas hoje ele já mostra certo interesse. Então, às vezes, eu converso com ele em português. Ele já foi ao Brasil? Sim, ele já foi ao Brasil umas 4 vezes. Ah, que E feliz, ele ele gosta? adorou, ele adorou, ele chegou no Brasil quando ele chegou eu fui com ele, meu marido não podia na época, ele veio falando assim: "Ô pai, lá no Brasil todo mundo sobe em árvore", que eu levei meu bracinho, então eles viam as crianças subirem em árvore. E ele ficou um mês lá em Belo Horizonte comigo, e eu pus ele numa escola de português, Ah, tipo que no bom. pré-primário, porque eu tinha umas pendências, né, a resolver lá, então ele ficava na escola. E ele fez amizade, ele aprendeu um pouquinho de português, então isso ajudou muito. Ah, meus filhos É, também, quando eu vou para o Brasil e que tem oportunidade, eu coloco na escolinha, assim, não é nada bom? muito rigoroso, Brincar, para e meu conversar, filho né. me dá um feedback, ele falou: "Mamãe, eu prefiro esse tadinho, meu filho, eu prefiro a escola daqui", eu: "Por quê, filho?". "Aqui a professora dá beijo". Ah, que gracinha. E o Josh lá no Brasil, ele falava assim, ele aprendeu a falar tia, porque no Brasil Todo mundo chama, chama de a tia. professora de tia. E ele achou isso mó Fofo, e aí ele começou a chamar minhas amigas, né, minha de amiga tia. de tia. Então assim, quer dizer, Porque você, filha é única, tem que deixar ele chamar de tia, né, as amigas. exatamente, o Josh absorveu um pouco da cultura brasileira. Mas é claro que ele é mais inserido na cultura americana, né, mas ele não esquece da onde que ele veio, da onde que a mãe dele é, né, e Uhum. até isso para ele é uma questão de identidade, ele tem orgulho de falar na escola que a minha mãe is Brazilian. Ah, isso é muito bom, né.
quando a Mas criança já se sente exatamente, pertencente. exatamente. É o orgulho imigrante, que a Com gente defende o certeza. orgulho imigrante. Muito bom. Janaína, e você, passou por um processo difícil, que foi o diagnóstico, tratamento e superação de um câncer, né. Como Sim, que foi esse processo, sim. assim, do diagnóstico? Ai, gente, quando eu tive o diagnóstico, 2009, meu filho, né, estava pequenininho, como se o mundo tivesse desmoronado. Para mim, eu não queria acreditar, sabe. Eu achava que os exames estavam errado, porque eu fui fazer uma cirurgia plástica para diminuir meus seios, e eu descobri o câncer de mama. Mas aí depois de 2 dias, caiu a ficha, sabe. Eu falei: "Não, gente, eu tenho que fazer algo". Eu comecei a pesquisar na internet, meu marido: "Para com isso, nós vamos no hospital", e eu fui em 2 médicos para, né, tirar a segunda opinião, qual que era a melhor, o que eu deveria fazer. E aí eu cheguei à conclusão que, fazer uma mastectomia, retirar a mama, seria melhor, né. E também resolvi fazer a quimioterapia, porque eu acho que é essencial. E eu ouvi o meu esposo, eu procurei não ouvir opiniões alheias, entendeu? Porque é um momento muito difícil, né, na vida da gente. Então, assim, eu me tratei, me cuidei, fiz quimioterapia, fiz radioterapia, fiquei sem cabelo, sabe? E hoje eu sou sobrevivente. Mas só que não aconteceu uma vez só, não, aconteceu 2 vezes. Mas eu vou te falar uma coisa, hoje, a alegria de viver, estar aqui com você, conversando com você, coisa mais, assim, maravilhosa. E de estar exercendo a profissão na qual eu estou, de ajudar as pessoas a realizar o sonho da casa própria, sabe. Poder fazer algo para minha sociedade, para minha comunidade, é a coisa mais gratificante do mundo, Isso mesmo, sabe. você reconheceu, você É, aprendeu então com esse processo. exatamente. A gente cresce muito. Eu sempre fui uma pessoa assim, né, antes disso, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu sempre fui uma pessoa, comunicativa, gosta da vida. Só que me ensinou uma lição maior, porque eu não deixei a doença me dominar, Como entendeu? assim? Eh, Você fez o tratamento e continuou com a sua vida normal, nesse sentido que você fala? De não ter deixado a doença te dominar? Eu não Você sempre pensou assim: "Eu vou me curar"? olha, eu sempre tive uma visão realista. Acho que é pelo fato que eu leio muito, eu entendo que nessa vida a gente nasce, a gente vive e a gente morre, entendeu? E a gente faz tudo para viver. Quando uma pessoa perde uma batalha do câncer, eu não a vejo como perdedora. Então quando a pessoa fala comigo: "Ah, eu sou guerreira", eu sou sorridentemente, eu sorrio, mas eu me vejo como uma pessoa que superou, mas tudo pode acontecer. Eu tenho uma visão otimista da vida, entendeu? Mas eu acho que faz parte da vida, infelizmente, entendeu? É uma doença da célula, acontece com crianças, acontece com cachorros, acontece com gato. Então eu tento ver desse ponto de vista, porque, quando a pessoa às vezes assim, eu admiro muitas pessoas que têm a fé, mas muita gente, as pessoas às vezes elas se transformam, se tornam pessoas extremamente religiosas, entendeu? Ou então ficam com muito medo, muito trauma. A pessoa tem que entender que nessa vida tudo pode acontecer com você, não só um câncer pode te matar, entendeu? Ou você lidar com a imortalidade é algo que pode acontecer com todos nós. Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar os recursos, entendeu? Né, da medicina, e é o que eu fiz, Você sabe? foi para o tratamento e enfrentou Exatamente, de frente. exatamente. Olha, eu admiro muito o Steve Jobs, um grande contribuinte, né, o telefone que você carrega hoje em dia, Ah, que você sim, não com vive, certeza. foi ele que através da visão que ele teve. Ele perdeu a luta do câncer, ele não, é coisas que acontece com qualquer pessoa no Uhum, mundo, entendeu. Não é bom, é claro, isso aí, mas assim, faz parte da vida. uhum. E o que você, como uma sobrevivente, poderia deixar de mensagem para quem está passando por esse processo hoje? Continue vivendo, ame a vida, faz o melhor que você pode fazer para o próximo, dê o melhor de você,
Deixa o preconceito, o orgulho para trás, sabe, procura dar o melhor de si para os outros. Serve a sua comunidade de coração, porque é gratificante. É isso aí. E se trate, não E se é? trate, se cuide, tá. Exato. A medicina convencional é ainda eu acredito muito, eu sempre fui eu sempre fui eu sempre acre desculpa, Pode começar. eu sempre acreditei na ciência. Você passou por esse processo da medicina tradicional e se curou É, 2 vezes, né. me curei, tô aqui com você, vou para academia 6 horas da manhã, trabalho, visito meus clientes, Isso aí. dou, assim, assessoria para as pessoas que, né, estão começando o início no processo de comprar uma casa. Trabalho com todo mundo, com americano, indiano, chinês, qualquer pessoa. Claro que eu adoro trabalhar para minha comunidade, né, mas eu tô aqui para servir a todos. Janaína, e quando nesse seu processo de imigração, tudo bem que já tem 30 anos que você é imigrante, você está aí veterana nesse processo, mas quando você sentiu que realmente o seu lugar era aqui nos Estados Unidos, que a adaptação já tinha sido superada, que você realmente ia passar o resto da sua vida aqui? Você lembra desse momento? Acho que depois de uns 6 meses que eu estava casada com Foi meu muito primeiro rápido. esposo, mesmo achando difícil, não foi fácil, eu me sentia muito sozinha, eu morava em Manhattan, eu não sabia falar inglês, mas ao mesmo tempo eu era fascinada, eu sempre fui fascinada pela cultura americana e de aprender. Então a primeira coisa que eu fui estudar inglês, né, porque eu conversava o meu primeiro esposo, ele falava português, né. Já é É, porque ele viajava facilitado. muito para o Brasil a negócios, e ele amava a cultura, então assim, a gente às vezes muitas das vezes a gente conversava em português. Mas o meu primeiro passo foi aprender o inglês, né, eu fui Uhum. estudar no Hunter College, e aí estudei, né, inglês, não todos os dias, uma vez por semana. E eu não trabalhava nessa época, né, e depois que eu fui trabalhar mesmo, né, foi quando eu me separei, mas aí eu dedicava aos estudos, né, e de cuidar do meu marido era muito tradicional, então era assim, eu limpava, cozinhava, né, eu tinha aquela housewife bem Uhum. submissa, né, acho que tinha a ver com a cultura do meu esposo também, meu primeiro esposo, mas é isso. Então Foi rápida a sua é, adaptação. E sim, o com que você certeza. acha que mais te encantou, assim, para ter sido tão rápido? Você está em Manhattan, que tudo é oferecido, né, você já chega e vai morar em Manhattan, que tem ali imigrante de toda parte do planeta. Caótica, Sim, nossa, bem diferente de Belo Horizonte. nova-iorquino falando rápido, te dando patada, porque né, porque é bem assim, que Acontece. acontece no início, mudou muito Metrô depois do 9/11, os nova-iorquinos ficaram mais, assim, calor humano, né, com eles, porque forte. eles sofreram uma tragédia. Então toda vez que acontece uma tragédia na sua vida, te ensina muito, até humildade. Então eu percebi que os nova-iorquinos mudaram muito depois do 9/11, mas antes era isso, sabe? Qual foi esse atrativo que fez você amar e em 6 meses já se sentir Ah, adaptada? gente, progresso, Nova York, moda, gente, cultura, A a velocidade? velocidade, aquela coisa caótica, Você aquele tempo todo, gosta? aquela loucura. Eu Uhum. fiquei encantada. É, a juventude É, deseja isso, né, essa aceleração. exatamente. Ter tido a oportunidade de estudar inglês, de me inserir dentro da cultura americana, passar a conhecer lugares diferentes, e eu sempre gostei também de gastronomia, né, tive a oportunidade de frequentar restaurantes maravilhosos, né, tudo para mim foi um encanto. Então foi mais Mas eu tive meus altos e baixos na vida, depois que eu mudei para Nova York, a minha realidade toda mudou, né. Então, quando você também tem a escassez na sua vida, isso te dá mais força ainda. Mas é o que aconteceu, então eu procurei subir degrau a degrau, mas já tinha uma base, né, por causa sempre estudei, sempre procurei aprender. Crescimento, crescimento intelectual, espiritual, cuidar de mim, entendeu? Ô Janaína, e quando você fala assim, dá para sentir que você é uma pessoa que sempre, buscou se desenvolver, não se conformar, sabia que aquele tipo de trabalho não te identificava e rapidinho você essa certeza de que você vai se colocar numa posição que a que você quer, você sempre teve? Essa coisa interna? Eu sempre tive, mas a minha vida ela teve momentos de tragédia, momentos difíceis, porque, eu como filha única, a minha mãe,
ela era dona de um restaurante, eu trabalhava com ela e ela teve um derrame daqueles que ela quase morreu. Então, eu, muito jovem, tive que parar os meus estudos, né, eu queria entrar para a faculdade, eu queria estudar filosofia, eu queria estudar, eu tinha aquelas vontade de ser jornalista, tinha meus sonhos. E aí eu passei, meu padrasto também tinha falecido, então eu passei a cuidar da minha mãe. Então às Você vezes saiu da escola para poder cuidar da sua mãe. E do minha mãe perdeu o restaurante? restaurante, minha mãe tinha sócio, muitas coisas. Então, essas escassez, esses momentos difíceis, de tragédia, minha mãe doente, internada no hospital, eu me amadureci muito jovem, entendeu? Com 16 anos, muitas dessas coisas aconteceram na minha vida. Então, quem tinha que cuidar da minha mãe? Minhas tias davam um certo apoio, mas não era tanto, elas tinham a vida delas. Então, fui eu. Então, assim, quando muita coisa acontece na sua vida que te marca, que às vezes te dói, isso te fortalece. Tem um ditado que eles falam: "Que não te mata, te Fortalece. fortalece". Então eu acho que essa maturidade que aconteceu, eu atribuo isso, a maturidade, vindo da consequência de momentos difíceis, né, doença da minha mãe, minha doença, por isso que eu acho que a gente tem que sempre ter aquela perseverança, Seguir em entendeu? Seguir em frente. frente, exatamente. Muito bem, é isso aí. É. O pessoal fala que você é guerreira, eu acho que sim. Acho que eles têm razão. Sou? Você acha? Ai, Ah, gente. sim, com Porque assim, eu certeza. tenho muita empatia para as outras pessoas também, entendeu? E pelo ponto de vista filosófico, né, Uhum. eu fico também, às vezes, pessoas que às vezes perdem uma batalha, né, por câncer ou, né, algo catastrófico acontece, eu fico assim, sabe, eu sinto muita empatia para as outras pessoas, porque eu não acho que elas lutaram menos ou mais do que eu, entendeu? Uhum. É Sim. isso, é. Janaína, e agora você, aí nessa de desbravar, de recomeçar, você está numa profissão que é de realtor, né? No Sim, sim. português seria corretor de imóveis. Como foi? Por que você escolheu essa carreira? Então eu tenho que voltar atrás Então vamos na lá. minha vida. Quando a minha mãe, ela tinha se recuperado de um derrame, meu padrasto tinha falecido, a gente vivia numa casa grande, entendeu, num imóvel, né, com um lote enorme, e minha mãe tinha enteadas, só que essas 2 enteadas eram cegas, tá. Então quem vendeu a casa da minha mãe foi eu. E eu consegui o melhor valor na época, porque eu fui uma corretora, eu vendi o que nos Estados Unidos eles chamariam de sell by owner. Hum. Eu vendi a casa da minha mãe. E isso ficou no meu subconsciente, que eu amei o processo de ter vendido a casa da minha mãe, de ter comprado o apartamento que a gente teve que vender para fazer a partilha de bens, né, de Uhum. bem da minha casa. E esse imóvel era um imóvel bem valorizado, é um lote enorme, uma casa grande. Então, assim, eu fiz uma venda e eu me senti campeã, porque eu consegui o melhor preço de mercado para a casa da minha mãe. E ajudei a minha mãe e dei a parte das enteadas da minha mãe, e aí eu comprei um apartamento para minha mãe, que é o apartamento que a gente viveu. E eu fui muito assim, sabe, tinha que ser Assertiva. tinha que ser apartamento que a minha mãe ia estar feliz, entendeu? Que a minha mãe ficou debilitada, ela ficou paralisada, então eu quis que um apartamento que desse um conforto para minha mãe, para ela receber os amigos, porque eu analisei a história da minha mãe. Então, eu queria que minha mãe estivesse confortável no apartamento dela, né, um processo que foi muito difícil, porque era uma mulher de negócios, ela ficou totalmente paralisada do lado esquerdo. Então eu fiz, sabe, fiz a reforma do apartamento, eu coloquei o mármore, o granito no apartamento da minha mãe, sabe. Mas fiz de tudo forma, assim, sabe, cautelosa, né, porque afinal de contas, quando eu fiz a partilha de bens, não tinha tanto dinheiro, então eu Uhum. tive que analisar a situação financeira nossa, fazer decisões racionais. Sim, Então planejar. exatamente. Isso ficou, acho que no meu subconsciente. Aí hoje eu estou fazendo essa profissão, que é ajudar as pessoas, né. As pessoas elas compram por 2 motivos: um desejo ardente ou uma dor latente. Esse é o motivo que as pessoas fazem uma compra. Então, eu como profissional, eu estou aqui, não é para te vender inicialmente, é para te entender a sua dor, qual é o motivo. Ou Então, desejo. ou o seu desejo ardente. Uhum. E é importante, muito interessante essa questão, né, dessa fala sua. E para o vendedor, é fundamental entender essa pessoa está comprando por uma dor latente ou por um desejo ardente?
Aí que entra você procurar conhecer o seu cliente, sabe, através de questionar, mas a partir do momento que ele sente confiança em você, entendeu? Então é isso, porque você precisa questionar, saber qual é o motivo que ele quer comprar, qual é a dor dele, qual é o desejo. Seu desejo é de comprar a sua primeira casa? Seu desejo é comprar uma casa que vai te trazer uma renda ativa? É isso? Sempre com as perguntas e eu estudei um pouco de neurociência, entendeu? Então, o ser humano, ele já vem os primeiros seres humanos da Terra, eles sempre tentaram proteger. Proteger para não ser comido pelos leões, Uhum. né, aquela coisa também da escassez. Então, a pessoa diante de um vendedor, no subconsciente dele, ele já pensa que ele vai ter que ceder algo, dinheiro, entendeu? Então ele tem essa tendência de te dar objeções. Cabe você descobrir a necessidade que ele tem e atender a necessidade. E ter conhecimento, entendeu? Isso é muito importante. Conectar com ele tem que gostar de você. Porque no primeiro encontro, se ele não gosta de você, não interessa. Você pode falar bem, você pode ser Se não articulada, bate, se não se a bate, pessoa sentir que quer me vender, já não dá, né, Janai? exatamente, é. Então também tem isso. Uhum. E eu trabalho com um bem que agrega um valor alto. Então não é uma venda de um vestido de festa. Não, não é. Exatamente. Muito embora há vestidos de festa que são casos. É verdade, é verdade. Já Há obras de arte também, mas aí que tá. Se eu fosse trabalhar numa galeria de arte, eu ia ter conhecimento sobre a arte, Você estudar a está falando história da sobre vendas. Janaína, olha, a questão é que você está como real estate, no real mercado de real estate, estate, você está exatamente, como creator, mas exatamente. você é vendedora. Nós vamos aguardar o curso da Janaína, técnicas de venda. Olha, Estamos no esperando. futuro, pode Eu ser. acho. Você acha? Você já tem background, com É, certeza. é a realidade da vida da gente, a E gente é a aprende. profissão que não passa. Sempre o mundo vai precisar. É a profissão que envolve a economia do mundo. Exato. Né? Todas as empresas. Se você que Exatamente. todas as empresas sem essa atividade acabam. Exatamente. Ponto e fim. E o papel do vendedor é muito importante. Eu sei que tem pessoas que têm assim um certo preconceito de falar: "Ah, eu sou vendedora". Não, você está na melhor profissão do mundo, de ajudar uma pessoa, né, de solucionar o problema daquela pessoa. Exatamente. Você pode falar empreendedor, tudo bem, somos empreendedores, mas somos vendedores. Eu sou vendedora com muito orgulho. Que lindo, é isso aí. Muito bem. E hoje o empreendedor que não é vendedor tá complicado, não é? Exatamente, É isso aí. exatamente. É. Janaína, agora, voltando aqui pro real estate, qual foi, nesse processo de começar nessa profissão, qual é a maior dificuldade que quem quer ser um realtor enfrenta aqui nos Estados Unidos? Porque eu sei que tem uma prova que não é fácil, Ah, tem que estudar. com Fala um pouco sobre esse é. processo, para aquele imigrante que está pensando em investir nessa carreira. É muito importante. É muito importante você aprender a ética, porque a gente vive num país que você tem que ter ética profissional, porque senão você enfrenta processos jurídicos, né. É importante você saber o metro quadrado de uma casa. Então você estuda matemática, você estuda ética profissional, né, os o aqui as leis dos Estados Unidos, você jamais, ao comunicar com seu cliente, você vai falar de uma cidade e descrever demograficamente qual raça que vive nessa cidade. Isso pode te dar um processo de 10 a 50 mil dólares dentro de uma corte, entendeu? Você, quando indica o seu cliente para morar em uma cidade, você vai falar da infraestrutura, da escola. Você pode falar que é uma cidade eclética, né, mas você jamais pode descrever qual é a raça que vive nessa cidade. Ou encaminhar essa pessoa sem querer, você pode cometer uma coisa que é criminal aqui nos Estados Unidos, falar com ela: eu vou te levar para você morar em tal cidade, porque lá tem tal grupo". Isso aqui nos Estados Unidos te compromete muito. E tem corretores que, sem querer, fazem isso, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Na escola você é importantíssimo, é primordial você estudar as leis, o código de ética profissional. E eu também, quando eu é o seguinte, eu estou te dando trabalho, mas se você me diz certas coisas
quebrar o meu pilar, né, o meu código de ética, eu prefiro não trabalhar para você, porque Uhum, eu tenho integridade. Então tem isso, uhum. né, Então, esse para quem quer ser um Realtor, as matérias mais importantes, assim, que a pessoa vai realmente precisar estudar é a ética profissional, é, matemática, a matemática é aplicada a isso, né? Questão por exemplo, valor do metro quadrado. exatamente, certas restrições, valores, uso, é muito importante você saber, eh, aqui nos Estados Unidos a gente fala litoral rights, direitos da água, quando você muda para uma casa que é em frente à água. Então você tem o direito de usar determinados tipos de barco ou jet ski, você tem que saber, que tipo de até mesmo em certos lugares que você mora, você não pode modificar a sua casa. Se você mora em uma cidade onde tem casas históricas, você tem que manter aquele padrão. Quando você muda para um condomínio, tem as leis de condomínio, tem os FIIs, então você tem que saber, é um estudo completo, mas é um estudo e ele é durante 3 meses, então você tem que, depois você faz a prova. A prova atualmente não está fácil, por causa de problemas com a justiça que vários corretores cometeram. Então, a associação dos corretores de imóveis, hoje eles, não é que eles dificultam, eles querem ter a certeza que você realmente está aprendendo o código de ética, que você está aprendendo sobre, como lidar com vendas, como, né. Janaína, e por que a carreira de Realtor, do corretor de imóveis, é uma boa escolha? É uma boa escolha, porque financeiramente pode te beneficiar muito, entendeu? Então, o primeiro ponto é o financeiro, é uma carreira rentável. Com certeza, né, então, mas você não, na minha opinião, tá, minha opinião, você não pode entrar, não é que você não pode, eu não acho que é ideal você entrar nessa profissão só pensando no aspecto financeiro, e ter aquela coisa: "Ai, que eu tenho que vender amanhã ou depois", não é assim. Como eu havia te falado, você está trabalhando com um bem que agrega um valor alto. Uhum. Entendeu? Então você tem que ter paciência, dedicação, né, educar o seu cliente, se ele precisa, então isso é fundamental, É, né. porque o corretor, na verdade, ele oferece o bem que muitas vezes é o sonho daquela Exatamente, família, o é o maior sonho da investimento vida. e é o maior investimento que você está fazendo na sua vida. Sim. Então, é assim, mas também educar o seu cliente quando é o momento certo. Para não perder aquela oportunidade. E isso não é ser, como se diz, te forçar não, porque com a minha experiência, eu consigo ver, entendeu, tendo conhecimento seu, por isso que não é uma venda hoje ou amanhã, para te orientar, para você fazer o investimento certo. Você, na sua vida pessoal, já perdeu oportunidade de compra de imóvel ou já fez um bom negócio de compra de imóvel? Sim, eu fiz, entendeu. E olha, a primeira coisa que a pessoa deve analisar é a localização. A gente fala em real estate, compre a pior casa no melhor bairro, Ah, difícil encontrar. porque o bairro, ele vai ditar o valor da sua casa. Um bairro de infraestrutura, com boas escolas, entendeu? É o fundamento do real estate, Sim, para valorização, né? para valorização, porque aí, você compra uma casa hoje, daqui a 6 anos você tem um equity nessa casa, certeza. Janaína, então explica pra gente um pouco essa questão do equity do imóvel, que às vezes a gente compra uma casa para pensando na nossa necessidade, na necessidade da nossa família, escola, tudo certinho, mas a gente considera um ponto muito importante, favorável à compra, que é a questão do equity do imóvel, que esse mercado imobiliário realmente tem, né? Especialmente nesses últimos anos aí a gente observa. Fala um pouco sobre esse equity. O que é esse equity? Então, Karina, fazer um investimento hoje no mercado imobiliário é é muito, as pessoas apreciam muito, porque é lucrativo. Você tem o equity da sua casa e geralmente, esse equity depois de 5 a 6 anos, pode ser um valor bem considerável, né.
Tem equities de você compra uma casa de 750.000, você vive 6 anos naquela casa, você pode ter um equity às vezes de $300.000. Então isso faz parte de um patrimônio que você tem, que você pode usá-lo, né. Então assim, por isso que, o melhor investimento que a pessoa possa fazer é comprar imóvel, porque por causa do equity. Sim, é coisa que É você já vive. você pode construir fortunas dessa forma. Existem pessoas que constroem fortunas, na compra de imóveis, né, por causa da valorização. Mas para você ter esse equity, 5 a 6 anos, né, na co tendo aquela propriedade, depois você vende, você pode, eh você pode investir em outra propriedade, numa casa de 3 famílias, né, para ter uma renda passiva, ou você pode comprar uma casa maior, ou você pode comprar uma casa menor, usar esse equity para Sim, outros objetivos, sim. né. Janaína, quais os erros mais comuns que uma pessoa que está vendendo uma casa comete? Uau! U Um erro é não cuidar da sua propriedade. Você precisa de ter sua casa apresentável. Se você hoje quer colocar a sua casa no mercado, você tem que, essa é a minha opinião, tá, e acredito de muitos corretores. Deixar sua casa bem moderna, ter paredes vermelhas ou azul, porque um cliente, um prospecto, né, que vai entrar na sua casa, ele quer imaginar ele vivendo naquela casa. Cuidar do seu jardim, não deixar a sua grama mal cuidada, né, eh, cuidar do seu patrimônio. Então é um dos erros. Outros erros também, tem pessoas que fazem, é usar o equity para compras supérfluas, que às vezes a pessoa acha que, entendeu? É você, na minha opinião, é você investir em outros imóveis, porque assim você constrói patrimônio, Uhum. né. Tem pessoas que usam equity para viajar, para comprar um carro do ano, né. Eu, na minha opinião, não vejo isso eu vejo isso como uma vaidade, não vejo isso como uma construção de patrimônio. Qual conselho você daria para quem está iniciando o processo de compra da casa própria? De compra, isso mesmo, você faz pré-aprovar, né, você, conversar com um profissional da minha confiança, que eu trabalho com 3 agentes de mortgage, e ver o seu poder de compra, né. É analisar o seu crédito e ver qual que é o produto, né, financeiro que vai ser ideal para você, de acordo com a sua renda. Então, esse é o primeiro passo, é aprovar para ver quanto que o banco vai te oferecer para você comprar aquele imóvel. Então, primeiro, na sua ótica, primeiro eu devo saber quanto eu tenho de crédito, para depois eu definir o estilo de casa que eu quero? Primeiro a gente tem que ver o seu crédito, né, ver o poder de compra que o banco vai oferecer a você. Hum. Esse é o processo ideal. Exatamente. Mas antes disso, eu acho é fazer uma análise na sua vida profissional e financeira, né. Eu acho isso fundamental. Como assim? Olha, às vezes as pessoas se iludem muito, sabe. Vou comprar uma casa, sem dar nenhuma entrada. Eu acho isso arriscado. Não que eu sou contra a pessoa arriscar, não, eu sou a favor, mas você tem que ser um pouco mais racional, entendeu. Eu acho importante você dar uma entrada de 5, 3%. Tem pessoas que se iludem muito. Fala um pouco sobre isso. Eu acho até que aqui para o contexto, de uma comunidade imigrante, isso é muito importante, porque a gente tem pessoas que vendem ilusões. Isso é Exatamente. verdade, no mercado É. imobiliário isso acontece. Fala: Uhum. "Não, porque você vai pagar, $1.000 de entrada, que só procedimento administrativo, não precisa de nada". Vamos desmistificar um pouco isso. Qual seria o padrão ideal de uma compra? Para ter vantagem para quem está comprando, para a pessoa, no longo prazo, não se arrepender. Exatamente. As pessoas às vezes se iludem muito, né, por causa de informações que existem aí, como se diz, a gente fala em inglês, shiny objects. Então você tem que ser realista, né. Igual eu falo, analisa o seu trabalho, a sua renda, se você realmente está preparada. Eu estou falando isso, eu não estou querendo ser, porque eu sou sincera. Pessimista não, né? Não, de forma alguma, eu não vou te iludir, isso não é o meu papel. Sabe? Eu quero que você continue com o seu imóvel, ou se você vai vendê-lo, para fazer um outro, investimento até melhor, entendeu? Porque Uhum. é o seguinte,
comprar imóveis é muito bom, mas às vezes você bem necessita de vender, mas você tem que vender no momento certo, no preço certo, né. Então assim, é isso. Sim. E os erros e os principais erros que quem está comprando comete? Isso é muito relativo, entendeu. Igual eu te falei, você tem que analisar o seu poder de compra, para ver Então, se você achar que pode morar numa mansão sem poder, por exemplo. Ou exatamente. às vezes até subestimar o seu potencial, né. Você poderia até investir numa casa maior, mas você, por falta de coragem talvez, porque também Uhum. tem isso, né, o mercado imobiliário às vezes tem aquele ponto ali, que você é ali naquele momento, é uma oportunidade, como você já É, falou aqui. o mercado oscila muito, e eu não tenho bola de cristal para te dizer, se o mercado amanhã ele é oportunidades. Se aparecer uma oportunidade de comprar um imóvel e aquele imóvel, ele vai suprir as suas necessidades, aquele imóvel é o seu primeiro imóvel, é a casa dos seus sonhos, aquele imóvel é um imóvel para começar, é uma casa pequena, entendeu? Tudo por isso é difícil eu te dar um contexto geral, porque cada história é uma história. As Uhum. pessoas compram por motivos diferentes, entendeu? Eh, o Analisar o seu poder de compra. Ou, digamos, exemplo, hoje eu só posso comprar uma casa de $300.000. Compra essa casa de $300.000, dá uma ajeitadinha nela, dá uma arrumada nela, principalmente na cozinha e no banheiro. Daqui a 6 anos, você pode vender ela por 400, 450. Aí você vai e compra uma melhor ainda. Janaína, por que que você falou, principalmente na cozinha, no banheiro, esses são os pontos que mais impactam na venda? Com certeza, é aonde que o seu dinheiro deve ir. Não é nem uma piscina, não é uma sauna, né, isso aí não é o que vai aumentar o equity da sua casa, isso é uma vaidade sua, que pode trazer o conforto, né, mas o que vai, elevar o equity da sua casa é uma cozinha bonita, se você precisa de quebrar uma parede para fazer essa cozinha mais espaçosa, né, com um mármore bonito, com um armário de boa qualidade, um banheiro bonito, confortável, né, sexy. Então, o que brilha os olhos do cliente são essas Ah, áreas. é, com Cozinha certeza. branca, clean, É, um banheiro bem é. finalizado, é isso que o cliente Com procura em certeza, geral? é. Então aquela pergunta para te responder, né, qual que seria Os erros, né? os erros, essa pergunta ela é vasta, ela tem várias respostas, vai depender da sua condição, aonde você está na sua vida financeiramente, qual é o seu objetivo, entendeu? Você pode comprar uma casa de 300, você pode comprar uma de 500, pode comprar uma de 1.000.000, pode comprar uma de 5 milhões de dólares. Cada cliente tem uma realidade Uma e aí realidade, cabe o um mentor trabalhar bem, objetivo, né? exatamente. Tem pessoas que querem, gerar fortunas com o real estate. É possível? Com certeza é. Sim. Sua história de vida importa.